Olá pessoal, tudo bem? A videoaula de hoje a gente vai falar sobre o sistema operacional Linux. Um sistema operacional que está sendo muito utilizado hoje no mercado e um dos fatores que faz com que ele seja muito usado é que ele é de código aberto, ou seja, a pessoa pode verificar e conhecer os códigos que foram utilizados para criar esse sistema operacional e também por estar incluso na lista dos considerados softwares livres. Quando se fala em Linux, existem aí várias distribuições e a gente vai focar numa distribuição que o nome é Linux Mint. Essa distribuição é uma distribuição irlandesa e possui duas versões, uma baseada em Ubuntu e outra baseada em Debian. A vantagem do Mint é ele possuir drivers e codecs, que vão facilitar a utilização de recursos pelos usuários finais. Ele traz aí um ambiente gráfico também um pouco mais bonito, o que atrai muitos usuários. Nós vamos fazer essa configuração usando uma máquina virtual, para que vocês possam simular também no computador de vocês. No caso aqui eu estou usando o VirtualBox, que é um software da Oracle, para fazer essa virtualização. Porém, antes de você começar, o ideal é que você faça o download desse arquivo de instalação do Linux Mint. Para que você faça isso, basta você vir no Google e digitar Linux Mint. O primeiro link que aparece é o link já da distribuição. A gente clica nele, clica em Download e ele oferece aqui as versões mais recentes para download. Eu vou usar essa versão, Cinnamon. Ela possui o download para versões em 32 bits e para versões em 64 bits. Essas versões você vai baixar de acordo com o seu sistema operacional. Eu já fiz download das duas. Criei aqui uma pasta no disco C do meu computador com o nome install e deixei as duas versões aqui, tanto a de 64 bits quanto a de 32 bits. Nessa videoaula eu vou trabalhar com a de 64 bits, mas caso seu computador não suporte a versão de 64 bits, você pode tranquilamente trabalhar com a versão de 32 bits. Você pode observar que o arquivo é um pouco grande, então recomendo que você faça primeiro o download, caso ainda não tenha feito, e assim que o download terminar, você volta para assistir a videoaula. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é preparar essa máquina virtual, ou seja, eu vou determinar aqui uma quantidade de memória, um disco rígido, um tamanho de disco rígido suficiente para essa instalação, bem como a versão do Linux que a gente vai utilizar para fazer essa instalação. Então, com o VirtualBox já instalado, clica em Novo, vamos dar um nome aqui, eu vou colocar Aula Linux Mint. Vou escolher aqui tipo Linux. No meu já veio selecionado automático, porque eu coloquei o nome Linux aqui na máquina. Caso não coloque, ele não vem. E vou escolher aqui a versão Linux 2.6/3.x 64 bits. No meu caso, que utilizo aqui uma máquina de 64 bits, um sistema operacional de 64 bits. Caso você utilize o sistema operacional de 32 bits, basta escolher essa outra opção de 32 bits. Definindo essas opções, eu vou clicar em Próximo. Nesse ponto, eu vou definir a quantidade de memória RAM. É importante observar essa escala que ele tem aqui.
você nunca vai poder usar mais do que metade da sua memória real para a sua máquina virtual. Então, sempre que você for determinar a sua memória, a quantidade dela tem que estar dentro desse espaço verde. No meu caso aqui, ele mostra que eu tenho 8 GB de memória RAM. Então, o máximo que eu poderia usar para essa máquina virtual seria 4 GB. Mas para fazer essa videoaula, eu vou usar 2 GB de memória RAM. Você vai adaptar esse valor aí de acordo com a quantidade de memória que você tiver no seu computador. Após definir a quantidade de memória, vamos clicar em próximo. Nesta tela, clique em criar um disco virtual agora. Nesta tela, ele pergunta qual o tipo de disco virtual que você deseja criar. Eu vou trabalhar com o VDI, que é o formato nativo do VirtualBox. Então, vou escolher essa opção, clicar em próximo. Esta tela apresenta duas opções, dinamicamente alocado e tamanho fixo. O que representa cada uma delas? Se eu escolher tamanho fixo, o espaço que eu determinar para o meu disco rígido virtual já será totalmente alocado para ele. Ou seja, se eu escolher aqui, por exemplo, 20 GB de disco rígido, a máquina virtual já vai pegar esses 20 GB do meu HD real e guardar para ela. Se eu escolher a opção dinamicamente alocado e escolher a mesma quantidade, 20 GB, o que vai acontecer? Ele vai pegar só o que ele precisar no momento e vai consumindo esse espaço que está alocado para ele aos poucos, à medida que ele for precisando de mais espaço em disco. Eu sugiro utilizar dinamicamente alocado. Vamos em próximo. Aqui ele pede um nome para o seu disco rígido virtual. O ideal é que mantenha o mesmo nome da máquina virtual e o tamanho desse disco, que nós vamos colocar 20 GB. Vou clicar em criar. Observe que a minha máquina virtual já foi criada e aqui está o link para que eu possa acessá-la. Então vou dar duplo clique em cima desse link. Nesta tela, ele pede para que eu selecione o disco rígido de boot. Esse disco rígido de boot, ou disco de boot, é aquela instalação que nós baixamos lá do site do Linux Mint, que eu já deixei salvo no meu computador. Então eu vou clicar na pasta, vou abrir o disco C, que é onde eu salvei, diretório ou pasta install, e vou escolher aqui Linux Mint 64-bit. Abrir. Ele já joga aqui essa imagem da instalação e eu vou clicar em iniciar. Vou aguardar até que ele faça o processo de inicialização. Ele já está inicializando. Olha só que bacana. Aqui está o Linux Mint. Aí você me pergunta, mas ele já está instalado? Foi tão rápido assim? Não, ele não está instalado. Aqui ele está executando apenas uma versão de teste, ou seja, uma versão que roda a partir do próprio CD. Essa versão serve para que o usuário
possa testar essa distribuição antes de ter que instalá-la nessa máquina virtual. Então, se a pessoa quiser testar o Linux Mint antes de instalar, aqui nesse momento vai ser o ideal para que se faça esse teste. Neste caso da videoaula de hoje, o foco é a instalação. Então, não há necessidade de nós testarmos antes de instalar. Então, vamos partir já para a instalação. Nessa tela principal, ele já me traz aqui um botão Install Linux Mint. Vou clicar 2 vezes neste botão. Nesta tela, ele pede que eu escolha o idioma que eu vou usar durante o processo de instalação. Então, vou rolar aqui até encontrar português do Brasil. Observe que ele já fez a tradução desta tela. Feito a escolha do idioma, clico em continuar. Observe que ele me trouxe alguns alertas. Ele falou que tem pelo menos 9.2 GB de espaço disponível em disco. Então, esse aqui é o mínimo de espaço disponível em disco que ele necessita para fazer essa instalação. Esta opção aqui, ele colocou um X, pois eu não estou conectado na energia. Ou seja, eu estou fazendo essa videoaula através de um notebook e o meu notebook está apenas na bateria. O ideal é que ele estivesse conectado na energia para evitar que acabe a bateria dele durante o processo de instalação. Como eu tenho aqui ainda uma quantidade de bateria que provavelmente vai dar para fazer essa instalação, eu vou ignorar esse erro. Ele pede também que a gente esteja conectado à internet, pois ele vai precisar fazer download de alguns pacotes. Então, observando os alertas que ele traz para a gente, conferir e corrigir todos esses alertas e clicar em continuar. Agora, ele vai perguntar o tipo de instalação. Como é uma instalação em uma máquina virtual, eu vou escolher essa opção, apagar disco e reinstalar o Linux Mint. Na verdade, ele não vai apagar o meu disco, porque o meu disco rígido é um disco novo que eu acabei de colocar na máquina. Então, ele apenas vai instalar. Caso fosse um disco que já tivesse alguma coisa gravado nele, aí sim ele iria apagar o disco e instalar o Linux Mint nesse disco novo, nesse disco que acabou de ser apagado. É importante você observar isso aqui caso você esteja utilizando aí, fazendo em máquina real e utilizando um disco que contenha informações. Caso seja necessário, faça o backup dessas informações antes de escolher essa opção. Vou clicar em instalar agora. Ele me dá aqui um alerta sobre as mudanças que serão feitas no disco. Eu vou continuar. Nesta tela, a gente vai definir o nosso fuso horário.
Na minha região aqui, eu vou utilizar fuso horário de São Paulo. Caso você esteja em um fuso horário diferente, você pode digitar aqui o nome de uma cidade que esteja localizado no mesmo fuso onde você está. Sugiro digitar o nome de uma capital. Vou clicar em continuar. Agora ele me pergunta sobre o layout do teclado. Meu teclado é português Brasil, então vou escolher essas duas opções. Tenho aqui um local para que eu possa testar o meu teclado. Eu gosto de testar o C cedilha e os acentos. Se estiver certo o C cedilha e os acentos, o seu teclado está configurado adequadamente. Clique em continuar. Aqui ele pede que coloque o seu nome. Colocamos aqui o nome da pessoa que irá utilizar este computador. Aqui ele pede que dê um nome ao computador. É importante que esse nome seja um nome sugestivo. Ainda mais se o computador estiver ligado em rede. No caso dessa videoaula, eu não vou alterar esse nome, vou deixar o nome que está aqui. Mas você poderia colocar, por exemplo, atendimento, ou gerência, ou financeiro, enfim, qualquer nome que representasse esse computador na rede. Lembrando o seguinte, quando trabalhamos em rede, o nome do computador deve ser único na rede. Depois ele pede para escolher um nome de usuário. Este nome de usuário é o nome que a pessoa vai usar para entrar no sistema operacional. Normalmente a gente deixa o primeiro nome do usuário, mas esse nome de usuário também vai ficar ao seu critério. E vamos escolher uma senha. Provisoriamente, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repito a senha. É importante lembrar que senha deve ser algo com segurança. Então, sugerimos que na criação de suas senhas, você utilize letras maiúsculas, letras minúsculas e números, pelo menos. Seria bom também usar os caracteres especiais que temos no teclado, como arroba, o sustenido e assim por diante. Vou escolher a opção solicitar minha senha para entrar e vou continuar. Agora vamos aguardar a instalação do sistema. Esse processo também pode demorar mais ou menos dependendo da configuração da sua máquina virtual. Eu vou pausar o vídeo e retornarei assim que for necessário. Assim que ele concluir a instalação, ele vai exibir esta tela, te dando a opção de continuar testando o Linux Mint ou reiniciar agora. Vamos escolher reiniciar agora. Caso aconteça de travar nessa tela, igual aconteceu comigo algumas vezes, como nós vamos proceder? Vocês vão vir em dispositivo, conferir se o CD não está inserido. Veja bem, quando ele está inserido, aparece aqui essa marquinha, essa verificação aqui. Se estiver marcado assim, vocês vão clicar para desmarcar. Deve ficar tudo assim, ó, desmarcado. Porque se ficar marcado, quando ele reiniciar, ele vai começar a instalar novamente. Feito isso, vem em máquina e fechar. Depois, OK. Agora vamos testar se funcionou. Venha novamente neste botão e dê o duplo clique.
Após fazer o processo de inicialização, que pode demorar um pouco, ele vai exibir para nós a tela de login. Então, vamos colocar o nosso usuário que foi criado e clicar em OK. Colocar a senha e clicar em OK. Ele deve demorar um pouco mais e assim que concluir, irá exibir a nossa área de trabalho. Pronto, aqui está a nossa área de trabalho. Ele já terminou a instalação, inclusive ele já abriu uma página, direcionou para o site do Linux Mint. Vou fechar aqui essa janela. Vou fechar também o meu navegador Firefox. Observe que ele oferece aqui uma tela de boas-vindas com as principais opções. É interessante que você visite cada uma delas. No menu iniciar se encontra opções mais detalhadas. Observe que a gente já tem aqui em escritório toda a suíte de escritório, né, programas de edição de texto, planilhas eletrônicas, slides. Temos aqui também a parte de gráficos, que são os programas mais voltados para editoração eletrônica e tratamento de imagens, internet, multimídia, ou seja, ele é um sistema operacional completo. Pronto, a instalação do Linux Mint está concluída. Para desligar, clicamos aqui no ícone do usuário e clicamos em desligar. E depois clicamos no botão desligar. Muito obrigado a todos e bons estudos.